Fala pessoal, vocês estão no canal Corte 51. O link do episódio completo está na descrição do vídeo. Agora, bora pro corte. Teve uma atividade bastante grande assim, aquela estrada de ferro, que é histórica lá, de Curitiba a Paranaguá. Sei. Foi o Antônio Pereira Rebouças que projetou aquilo. Caramba. É um feito de engenharia assim, impressionante para a época e ainda hoje é impressionante pela engenhosidade. Então foram homens importantíssimos da história brasileira, né? Pega o Dr. Juliano Moreira, que foi um médico psiquiatra. Importante demais. Né? Importante demais. Um cara que combatia os eugenistas na seara dos caras. Os racistas, mais racistas do Brasil, ele combatia, cara. Entendeu? Então você pega caras como o Teodoro Sampaio, que também tem uma rua famosa aqui em São Paulo, era um homem negro, um engenheiro negro, que fez muita coisa aqui em São Paulo e tal. E essas figuras não são... ninguém fala. Machado de Assis ou não? O Machado de Assis também. É que o Machado ele é mais conhecido e tal, mas... E essa questão do Machado negro ou não negro é uma discussão que sempre aconteceu. Ainda rola. Eu acho mas rola, mas eu acho que ele já tá um pouco apaziguado. Já se constituiu. Negro, Mas é uma discussão que sempre aconteceu. Na época já acontecia. Né? Porque o Machado morre e aí o Nabuco se vê numa discussão com o... não lembro se era o José Veríssimo, mas era um outro literato da época, porque ele escreve um perfil do Machado de Assis e chama o Machado de Assis de mulato. E aí o Nabuco fala, olha, mulato, eu não usaria essa palavra. O que era mulato na época? Era ofensivo ou não? É assim, cara, é complicado dizer até que ponto isso era ofensivo. O que acontece no Brasil é que a galera tende a dar uma gradação para pessoas negras miscigenadas. E isso por que a galera diz que isso é um ponto de racismo? Porque não existe gradação para brancos miscigenados. Você não tem o mostardinha, você não tem o vermelhinho camarão, tá ligado? Mas para negros, chegaram a ter 200 gradações de negros. Então é mulato, caboclo, cara, tinha muita mula, tinha muitas coisas assim, cara. E então na época era comum, cara, era comum a galera se identificar assim. Inclusive alguns negros preferiam se identificar assim, cara. Então é um pensamento muito complicado de se dizer. Lembra mulatas do Sargento TL, né? Uhum. Então hoje a galera entende, muito recentemente entende que é melhor chamar tudo de negro do que criar uma hierarquia das cores aqui no país. Até porque essa hierarquia só acontece com a miscigenação negra, não acontece com a miscigenação branca. Lá fora tinha isso também, nos Estados Unidos, por exemplo, ou não? Eu acho que lá ficou mais comum por conta da uma gota, né? Lá tinha uma regra que é uma gota de sangue negro já torna você negro. Ah, tá. Então, se tivesse a sua família uma descendência... Eu acho que tem um caso que a Paris Hilton foi racista com o Vin Diesel, né? Porque ele diz que ele estava num bar com ela, e aí, quando ela olhou pra ele, viu que ele tinha uma ascendência negra, não gostou, tá ligado? Nos Estados Unidos é outra parada. Tipo, uma vírgula, um sangue, 1% de sangue negro, a galera já considerava você negro, tá ligado? Aqui no Brasil, não. Porque aqui no Brasil, como tinha uma população muito grande, eles tendiam a criar essa hierarquização assim, racial. E foi mesmo realmente a maior população escrava que teve no mundo, foi no Brasil ou não? Foi 10 milhões. Eu já ouvi esse papo. Foi 10 milhões. Que chegaram aqui. Chegaram aqui e pra época, uma coisa assim, o que torna a escravidão colonial tão impressionante, no mau sentido do termo, né? É esse volume, né? Então, quer dizer, é claro que sempre houve escravidão é uma coisa da humanidade, então não existe um tempo em que a escravidão não tenha existido, né? Então sempre houve. Os vikings chamavam de trau, alguma coisa assim, essa palavra para escravizados lá. Então, quer dizer, sempre aconteceu, né? Mas a escravidão colonial, ela tem essa coisa do volume. Virou comércio, virou uma coisa de você ir lá capturar o sujeito lá no continente africano para vender. Aquilo que começou com espólio de guerra... Os escravos antigamente era isso. Você vencia uma batalha, dominava e... Então, aquilo que começa como espólio de guerra, de repente os caras descobrem um mercado. Então, transformam o Atlântico num...
num banho de cadáveres, né? E é um processo que, assim, às vezes a galera acha que o português, o francês, o inglês chegou lá, já começou a escravizar e já começou a vender. Não, é um processo que pode durar 100 anos. O processo de como o Idá se tornou o maior porto de escravos para o Brasil foi 100 anos, assim. E é um processo que tem muito a ver com corrupção também, da galera desestabilizar o poder dos reis, oferecendo corrupção, riqueza, dinheiro, poder e armas para os seus inimigos e para os seus aliados, para que eles pudessem surrupiar o trono também. E como negros também são, como todos os seres humanos, sujeitos à corrupção, sujeitos a todo tipo de coisa, aí dá merda e 100 anos depois você tem um país escravizado, assim, cara. Porque Mas todo mundo entrou no rodo, né? Como que eles encontraram a África dividida já e por meio dessa corrupção com os reis e tal, conseguiram... Nesse período, o continente estava enfraquecido, né? Então, você pega o continente africano anterior a... As embarcações? As embarcações, anterior à chegada do europeu ali e tal. A África teve uma época de muita opulência, de grandes reinos, reino de Kush e tal, uma coisa grandiosa, aquela coisa... desde lá em cima, no Egito, até a África subsaariana. Então tinha grandes reinos, teve grandes reinos, mas assim, por questões que às vezes nos escapam, né? O continente foi se enfraquecendo por lutas internas. Então, quer dizer, um reino luta com o outro, meio com o outro, então isso aí foi enfraquecendo. O Joseph Kizerbo também diz que era difícil ter uma densidade muito populacional por conta da extensão do continente. Muito. As pessoas dispersavam mais. Era mais disperso e mais vulnerável, né? E também teve a questão da escravidão promovida pelo povo árabe lá antes dos portugueses, tá ligado? Tanto que, tipo, existe uma palavra pan-africanista que é mat, que significa todo o sofrimento do povo, a escravidão do povo desde dos árabes até recentemente. Então, o continente todo, mais de 500 anos, assim, cara. Quando os portugueses chegaram lá, espanhóis, chegaram no continente africano, ali, né, no século XVI, os árabes já escravizavam há 1 milênio ali. Uhum. Já existia comércio de escravos ali e tráfico de escravos do continente africano há 1000 anos. Caramba. Então não é uma coisa que começou ali agora. Então, há 1000 anos? 1000 anos. Não é 10, não é 100, não. 1000 anos já tinha ali um processo de escravização. E outra, os árabes escravizavam todo mundo. Né? Eles não invadiram a Península Ibérica, não dominaram lá por 700 anos? 700 anos. Né? Então, eles dominaram tudo aquilo ali. Foi um negócio avassalador, né? E escravizavam tudo. Né? Cristãos, então, meu Deus do céu, o que eles escravizavam de... Daí tem uma diferença importante do que é escravidão do que é racismo. Porque a escravidão já acontecia em proporções exorbitantes. Mas o que aconteceria se você estava, por exemplo, em Gana, fosse escravizado, fugisse e fosse para outro reino? Ninguém ia olhar para você e achar que você é um escravo só porque você é preto, tá ligado? Não acontecia isso, porque a escravidão não era racial. Ah, entendi. Era uma escravidão por guerra, por inimigo, por poder geográfico, sabe? Então, o que os europeus fazem quando eles olham para todo aquele continente e falam, olha, eles são negros, cara. Então, eles são diferentes. Eles começam a criar justificativas para por que eu preciso... Inferioridade para poder... Por que coisificar que o Luther King fala num vídeo muito legal, cara. É tipo, coisificar? Ele fala, eu preciso tirar a humanidade. E por que as pessoas às vezes chutam cachorros e não sentem aquela comoção emocional? Porque ele acha que é uma coisa, tá ligado? Eu precisava coisificar aquelas pessoas africanas, cara. Por isso que a escravidão não necessariamente é sinônimo do que a gente chama hoje de racismo, tá ligado? O racismo era uma coisa que vem depois, e aí sim, a escravidão não é criada pelos europeus, o racismo com pessoas negras, sim, porque você tem outras formas de racialismo que não que não acontecem, que foram criados por outros povos também. Você vê, por exemplo, na Bíblia, né? Os judeus e os samaritanos, que era uma treta violenta, né? Então, eles se odiavam, assim, né? Então, isso sempre aconteceu. Né? Então, só que a questão biológica vai surgir no século XVIII com os europeus, né? Tentando criar justificativas de, como a lei bem diz, coisificar
aquele povo... Estavam descobrindo terras enormes que precisavam ser cultivadas, exploradas e perpetuar, tentar né? os índios, né, no começo. Eles começaram a fazer os primeiros zoológicos humanos. O primeiro zoológico humano foi Cristóvão Colombo, que levou alguns índios lá pro Papa e falou, olha que bonitinho, gente diferente. Guarda aí pra você ficar exibindo pras pessoas, pra você ver. Então, o Vaticano tinha vários zoológicos humanos, assim, cara. Vários zoológicos. Coisa de louco. Bizarro, cara. Coisa de louco. Então, aconteceram várias... Com corrente, essas coisas, assim, presos. Em jaula, né? Jaula, em jaula mesmo. Então, os zoológicos humanos, era tipo... Aconteceram não só com negros, mas com esquimós, com asiáticos. A galera levava eles lá pra Europa e tinha grandes exposições universais, assim, onde todos eram exibidos. Venham ver a grande... Como que é a savana africana. Sim. E aí tinha as pessoas lá vivendo lá no zoológico, cara. Que doideira, cara.